Graças a Deus, sempre, sempre, entender o que o amor de Deus tem a nos oferecer sobre a nossa vida, sobre como desenvolver a nossa vida, sobre como nós nos melhorarmos como seres humanos. Tudo envolve a nossa postura, o nosso saber e a nossa vontade. É a nossa vontade que vai nos ajudar sempre a superar as dificuldades que estão em nós. Deus não cria doenças, nós criamos. Os seres humanos criam. Criam por descontrole emocional, descontrole mental, intransigências, orgulho, vaidade, mau uso do conhecimento, por desconhecer ou não aceitar as leis do universo, por desconhecer ou não aceitar sobre a evolução dos seres humanos e todas as suas necessidades. A primeira necessidade de todos nós é o amor. É o amor à vida, é o amor à nossa própria espécie, é o amor a tudo que envolve o nosso habitat, a nossa casa, os habitantes, as flores, as plantas, os animais e a própria forma humana. Quando nosso Senhor, o Cristo, nos disse, amai-vos uns aos outros, como Ele nos amou, todos nós deveríamos parar, pensar no exemplo que Ele nos deu de amizade, companheirismo, fidelidade, de humildade e também de viver. O tempo é o nosso amigo. O tempo bem administrado torna-se poderoso elemento para que a nossa vida seja produtiva, seja bem aproveitável. E para tal, saber cuidar e administrar esse tempo com as coisas que vão acrescer a nossa vida, que vão nos ajudar a entender a nossa vida, de onde viemos, onde estamos e para onde todos nós iremos. Daí em diante, através das oportunidades, dos ensinamentos que nós buscamos, nós vamos melhorando as escolhas que fazemos. Deixamos de errar. Deixamos de ferir o nosso corpo. Deixamos de punir a nossa vida quando vamos utilizando do conhecimento sobre a vida, dos resultados que desejamos e que podemos alcançar com uma postura equilibrada em todas as ações da nossa vida. Por isso que no universo não há pressa, mas também não há morosidade. Todas as coisas funcionam dentro de um ritmo. E esse ritmo é extremamente importante para nós entendermos a funcionabilidade do nosso corpo, dos nossos órgãos, que trabalham em perfeita sintonia, apenas sendo alimentados por impulsos que o cérebro lhes mandam. Quando o cérebro está em estágio de equilíbrio harmonioso, com certeza o corpo, os órgãos e todos esses mecanismos de funcionabilidade trabalham em harmonia. Um dia os seres humanos entenderão tudo isso
E ninguém mais fará mal um ao outro. Ninguém mais produzirá alimentos que possa prejudicar a saúde dos seus irmãos. Não se utilizarão mais agrotóxicos. Se respeitará a natureza em seus ciclos. Não haverá mais os exageros. Não haverá mais desperdício. Não haverá mais fome, não haverá mais miséria. E, por fim, não haverá mais doenças. Não haverá mais doenças a partir do momento em que nós entrarmos na sintonia do universo, da Mãe Natureza. Ao entendermos a necessidade dessas estações do ano, que por um acaso estamos numa das mais belas, mais bem proveitosas, onde podemos suprir o nosso corpo com os nutrientes que a Mãe Natureza nos oferece. Pois sabemos que em breve chegará um inverno bem rigoroso. Sabendo disso, a Mãe Natureza nos prepara de uma forma tão simples, tão abundante, que não deveria haver ganância para impedir que as pessoas não se alimentem adequadamente. Quando Jesus disse que Deus é amor e que nós somos criados à sua imagem e semelhança, quando transgredimos o amor, é que nós criamos as doenças. Quando ficamos com o coração cheio de mágoas, quando não perdoamos a ignorância do ignorante, e muitas vezes queremos que o ignorante saiba o que nós sabemos. Aí criamos o revide, onde o nosso organismo, que não consegue suportar essas vibrações de raiva, de ódio, de desamor, começam a se enfraquecer. É onde nós a chamamos de doenças psicossomáticas, que vão se materializando porque nada funciona bem com tristeza. A tristeza envelhece, a alegria rejuvenesce. Quanto mais alegres, quanto mais sorrir, quanto mais felizes nós estivermos com a nossa vida, mais saúde nós teremos. Quanto mais entendermos essa sintonia do ser humano com a natureza e todas as espécies, e aproveitarmos para ver a beleza das flores, o cantar dos pássaros, a música entoada pelo vento, pela chuva, pela beleza dos raios solares. Quando passamos a contemplar tudo isso, passamos a absorver o que essas vibrações podem em nós nos ajudar a manter o nosso equilíbrio. O corpo que utilizamos precisa do sol, precisa da água, precisa do sal, precisa do açúcar, precisa da Mãe Terra, precisa do ar. E a Mãe Natureza nos oferece isso tão graciosamente que não precisamos exagerar nas coisas. Não precisamos artificializar os sabores. Não precisamos maltratar a natureza com as nossas imperfeições. Quando aprendemos a amar como Jesus nos amou, respeitaremos a vida no seu todo. Jesus jamais ficará doente. Jamais Jesus ficava triste. Jesus sempre foi um ser alegre, um ser disposto a fazer qualquer coisa. Jesus tinha tempo. Tinha tempo para os anciãos, tinha tempo para uma boa prosa,
tinha tempo para os enfermos, tinha tempo para os mendigos. E muitas das vezes nós olhamos pelas ruas, seres humanos jogados como trapos, e outros passando apressadamente, sem se importar com a vida que está ali, sem dar um pão, sem dar uma água, sem dar um bom dia, sem dar uma boa tarde, que faz tão bem para a saúde, que faz tão bem para a alma. Curar uma doença é a coisa mais simples que alguém possa pensar. É uma disciplina em nós apenas, se não sabemos seguir as orientações daquilo que nós acreditamos. Já acreditamos nos espíritos. E se seguimos essas orientações, nenhuma doença resistirá. Ela acabará. Se existe depressão, as síndromes que assustam a sociedade hoje em dia, a espiritualidade tem sempre o algo que falta para ajudar. É só seguir. É só seguir a instrução que é transmitida aos irmãos, que vai apenas pedir uma disciplina. Uma disciplina ao acordar, uma disciplina ao se alimentar, uma disciplina mental, uma disciplina emocional. As coisas em Deus são tão simples e as mentes complicadas acham tudo isso tão difícil. Vocês sabem que todos os órgãos podem se regenerar. Todos eles podem. Todos os órgãos podem se curar. Todas as doenças podem ser curadas, mesmo as kármicas. Mesmo aquelas em que o espírito está doente e transfere a doença desde o nascimento ao ser humano. Até essas podem ser curadas. A ação do amor, da caridade e da disciplina cura o espírito. Portanto, pode curar o corpo. Portanto, pode curar os olhos, pode curar os ossos, pode curar o coração, pode curar um pulmão, pode simplesmente acabar com um tumor, pode acabar com linfomas, miomas, pode acabar com diabetes, doenças criadas pelos seres humanos, que podem, com a ação do amor pela vida, disciplina em vida e amor, o amor, curar-se. Às vezes, nós ficamos observando os irmãos em sua trajetória na cura. Vemos quanta dúvida ainda há, quanto medo de acreditar, quantas pendências que ficam e ainda, com tanto conhecimento, ainda recusam-se a ajudar. A Mãe Natureza pode curar. Os alimentos curam. O ar é vibração. O ar são seus sentimentos. Também pode curar. Quantos se lembram de fazer uma prece no lar? Quantos se lembram de fazer uma prece pela cidade, pelo país?
Quantos se lembram de fazer uma prece para a cura do planeta? Cura essa que está sendo sugerida pelos irmãos no próximo dia 31 de março. E nós vemos que tanta gente com tanto conhecimento, ainda são os poucos os que aderem a esse pedido de prece às 21 horas, para o planeta Terra, para a sua saúde, para a sua família. Pois as coisas em Deus são tão simples. Pois onde houver dois ou mais, dois, porque você e o seu protetor, o seu anjo guardião, ou mais. Às vezes você acha que está sozinho, mas você nunca está só. Seria tão simples entendermos que se curarmos o planeta, não haverá mais doenças aqui. Não há lugar para doenças num planeta saudável. E o nosso planeta está doente. Por isso os seres humanos, os animais, as águas, o ar, as plantas, os alimentos estão doentes. Por que não curar o planeta? Pretensão? Vós sois deuses, disse o Cristo. Tudo é possível somente aquele que crê. Porque aquele que não crê não sabe nem o que está fazendo nesta vida. Seja sincero. A cura envolve a sua sinceridade. E não tenha medo. Não tenha medo de se purificar. Não tenha medo de evoluir. Não tenha medo de ter humildade. Não tenha medo de vencer o seu egoísmo. Não tenha medo de ser amigo. Não tenha medo de amar os seus irmãos. Que tenhamos uma ótima tarde.